Bom dia a todos. Vejo que tem bastante gente. É um grande prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu estou conhecendo o TJC. A doutora Tereza abriu a oportunidade agora nesta gestão de participação dos aposentados e nós ficamos muito felizes com essa possibilidade, porque existe um movimento, a gente percebe entre os aposentados, de querer retribuir para a sociedade o que nós recebemos de vocês. Então é com muita alegria que nós participamos. E antes de dar início, eu passo a palavra para... Eu também gostaria de aproveitar para agradecer a oportunidade e eu estou aqui para aprender. É assim que os alunos se conservam, né? Atentos e com muita disposição. José Batista? Oi, Adelina, bom dia. Bom dia a todos os presentes. Eu estou gestor dos programas de educação de jovens, adultos e idosos da FUMEC. Apenas para ressaltar, assim, a nossa alegria, a nossa satisfação em estar participando das atividades da Matra. Nós já desenvolvemos esse trabalho há vários anos e em todas as oportunidades, né, todas as edições, é sempre uma surpresa muito positiva, que nos proporciona conhecimentos, tanto para os professores da FUMEC, quanto para os alunos e os administrativos aqui da GPEJA, que cuidam, que fazem parte da equipe pedagógica de EJA. Então, eu quero deixar assim muito registrado mesmo a nossa alegria e satisfação em estar presente e dizer que todos os eventos que nós temos com a Matra, eles têm um efeito positivo e que faz a diferença na sala de aula com os alunos, inclusive aqueles que estão no processo inicial de alfabetização. Que legal, José Batista, que depoimento bonito, e você pode ter certeza que faz diferença para nós também, viu? É uma troca, não existe nada de um lado só, né? E hoje, sobretudo, nós estamos aqui para aprender, porque nós vamos falar de uma coisa que, na verdade, quem entende são vocês, né? De literatura, de alunos. Então, eu me sinto até um pouco... se vocês não tivessem essa postura tão amigável, eu me sentiria jogando no campo do adversário com a torcida do adversário. Mas vocês são muito amáveis e a gente acaba se sentindo em casa. Chegou aqui o nosso colega Breno. Bom dia, Breno. Bom dia para quem está chegando agora. E quer falar alguma coisa, Breno, antes da gente começar? Bom dia, Adelina. Bom dia, Zilá. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia, tudo bem? A minha participação vai ser rápida, eu vim participar, mas eu estou em pauta de audiência. Então eu vim aproveitar um pouquinho da reunião, mas eu eventualmente se eu me ausentar por causa disso. Bom... O Breno veio dar um apoio moral, que eu andei pedindo ajuda para ele. Imagina. Obrigada, viu, Breno? Obrigada mesmo pela presença, pelo apoio moral. Obrigada a todos pela presença. Eu vou passar diretamente ao assunto e espero mesmo poder contar com a ajuda de vocês. Como vocês sabem, a gente vai falar um pouquinho hoje de um projeto que a gente está, na verdade, construindo. A gente deu um nome provisório, né, de Leitura para a Vida. Quando a doutora Tereza lá atrás falou desse projeto de lançarmos essa literatura para os estudantes da rede pública, eu confesso que não consegui disfarçar o meu entusiasmo. Por quê? Porque eu me lembrei da minha infância, da pobreza, das dificuldades, da família que migra do campo para a cidade, objetivando oferecer estudo para os filhos. Desculpem, que eu estou muito emocionada. Eu me lembrei das primeiras letras, da chácara, de ir a pé para a escola e depois de alguns quilômetros, conhecer um universo novo de números, de letras. Por anos seguidos, eu contava os dias para a próxima segunda-feira. Era o dia de leitura. Nesse dia, eu mergulhava nas páginas dos livros ilustrados. Vivia 1000 aventuras, com personagens diversos.
especialmente Narizinho, Pedrinho, Emílio e o Visconde de Sabugosa. Segundo Paulo Freire, o educador se eterniza em cada ser que educa. E eu posso dizer com muita gratidão que todos os meus professores se eternizaram em mim. Graças a eles, tomei gosto pelo estudo, pela leitura, e minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. Porque nesse processo não existe retrocesso. Nenhum profissional pode fazer tanta diferença na vida de um ser humano quanto um professor. E são vocês que nos inspiram. Pessoalmente, posso dizer a vocês que a minha participação nessa empreitada, depois de aposentada, é uma forma de demonstrar reconhecimento e gratidão a todos os profissionais da saúde, da educação. Quanto ao projeto, hoje talvez a gente possa chamá-lo mais de um sonho, porque nós estamos construindo e, claro, que contamos muito com a cooperação de vocês. Sem vocês, esse projeto não poderá existir. Ele surgiu num contexto de pandemia. Então, naquele começo, quando nós conversamos pela primeira vez, nós pensamos em gravar podcasts ou pequenos vídeos para distribuir para os alunos. Mas a coisa foi evoluindo e hoje nós estamos em um contexto em que as atividades presenciais estão retornando e a gente acabou percebendo que a literatura é uma coisa tão flexível que comporta o trabalho em encontros presenciais, virtuais e até híbridos. E a gente sempre pensa na participação ativa do público-alvo. Eu deixo claro que, lógico, nós não estamos com nenhum propósito de fazer trabalho com viés doutrinário, político, nem nada. O nosso único propósito, o nosso sonho é que esses jovens possam no futuro, ou esses adultos, né, possam no futuro protagonizar histórias de muito sucesso. Com relação às indicações, eu repito para vocês que eu não sou da área, não escrevo. Quem escreve aqui entre nós são os dois, Breno e Zilá, e quem está falando sou eu. Eu não sou crítica literária, eu não conheço literatura, então o meu papel aqui hoje é mais de ouvir do que de falar. E com toda certeza, quem conhece bem do assunto são vocês. Quem conhece o público-alvo, seus interesses, suas dificuldades, são vocês, com toda certeza. Então, brincando com o título do romance de Orígenes Lessa, nesse projeto, nós somos o sonho e vocês são o feijão. Diante da minha falta de conhecimento, eu no começo pensei em trabalhar com aqueles livros que tivessem no topo, lá, os 10 mais vendidos na lista da categoria infanto-juvenil. Mas depois eu acabei tendo um lampejo de lucidez e resolvi consultar quem sabe, né? Quem conhece do assunto. Então, consultei uma irmã, que é professora de literatura, e uma amiga. E, mais uma vez, a partir da indicação delas, um fascinante universo se descortinou para mim. Fiquei maravilhada com a literatura indicada. E descobri no YouTube vários vídeos com resenhas, com comentários e até mesmo com a leitura completa de alguns desses livros. Então tem um material muito rico que a gente pode usar no projeto para trabalhar e assim, e a partir dessa conversa com essas duas pessoas, um novo encantamento, aquele encantamento da infância, da juventude, renasceu e tomou conta de mim. Elas me indicaram alguns e eu selecionei 9 para apresentar aqui para vocês hoje, mas sempre muito aberta, porque a gente sabe que quem conhece melhor são vocês. Então aqui a gente está aberto para, né, para tudo, para todas as outras sugestões. O universo é vasto, tem muita coisa boa, mas muita coisa boa mesmo. Eu fiquei absolutamente encantada com as possibilidades. E quais foram os critérios que eu utilizei para fazer a seleção da seleção, né? Elas me apresentaram alguns e eu selecionei, na verdade eu tinha selecionado 10, mas acabei excluindo um que eu fiquei meio em dúvida, que era um livro de autoajuda. Ele está na lista, eu vou passar a lista para vocês, dos indicados por elas, mas desses 10, dos tantos que elas indicaram, eu acabei selecionando 9 para a gente conversar um pouco hoje. Para eleger esses 9 e não os outros, né, tantos outros que elas me apresentaram, aí o primeiro critério que eu utilizei foi essa fala de Laura Sandrone, que está na apresentação de um dos livros indicados.
ela fala assim: antes de tudo, é preciso conquistar crianças e jovens, e a gente coloca os adultos também, né? O que só ocorrerá por intermédio de bons textos, que emocionem, despertem o espírito de aventura, façam rir e alimentem a fantasia. Então, diante dessa premissa, eu pensei, os grandes clássicos podem esperar. O momento é de semeadura, é de conquista. Então, com essa premissa, a premissa da conquista, de chamá-los, de conquistá-los para a leitura, eu elegi livros com poucas páginas, porque para não ficar cansativo, a ideia é conquistar, então é dar prazer, então pensei, livros com poucas páginas, eu coloquei no máximo não, em torno de 200 como limite, senão a gente ia perder coisa boa para ficar muito abaixo de 200 páginas. Que fossem ilustrados, porque as ilustrações sempre trazem inspirações para boas conversas, né? Que tivesse uma apresentação bonita, essas letras maiores, tudo isso para que pudesse tornar mais amena a leitura e talvez pudesse até estimular a produção artística desses estudantes. E que pudessem trazer temas interessantes para conversas, debates, discussões. E que também tivessem alguma correlação com os componentes curriculares. Ou temas já estudados, ou em estudo, ou a estudar. Bom, mas eu não conheço o plano curricular dessas pessoas, do nosso público-alvo. Então, eu coloquei mais ou menos o que eu acho, né, que se estuda nessa fase da vida, mas é claro que isso pode ser trabalhado com vocês e seria muito interessante que esse projeto de leitura fosse, pelo menos parcialmente, complementar ao que eles já estão estudando ou estudaram em sala de aula. Dito isso, então vamos passar às indicações. A primeira indicação é essa, vocês devem conhecer, Histórias para Jovens de Todas as Idades, na verdade é uma antologia, que foi organizada por Laura Sandrone, essa da frase que eu falei lá no começo, ilustrada por Alain Rabelo. Ela é uma obra que traz 24 contos dos grandes autores brasileiros, entre eles Machado de Assis, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Ana Maria Machado, João Guimarães Rosa. São textos relativamente curtos, eles podem ser trabalhados separadamente, então não precisa trabalhar, né, um ou outro, pode seguir a ordem, pode ser em ordem aleatória. E também achei interessante porque no começo, antes de cada conto, ele traz uma pequena biografia do autor e cita as principais obras. Como diz a organizadora, essa antologia apresenta contos que poderão conduzir o leitor à obra dos autores selecionados ou de outros autores, ampliando seus horizontes, mas sem perder o prazer da leitura jamais. Então, é para estimular o prazer da leitura. Cada conto traz coisas para conversar. Tem um conto que eu gostei bastante, que é do João Guimarães Rosa, que é Fita Verde no Cabelo, Nova Velha História. Ele faz uma releitura de Chapeuzinho Vermelho. Então, eu acho que é bem interessante de trabalhar com eles para fazer paralelo entre as duas histórias, ou talvez estimulá-los a fazer uma nova versão. Eu achei bem interessante esse conto. A segunda indicação, pode colocar o próximo, Diomário, vocês devem saber bastante sobre isso, né? A Fenda do Tempo, de Dionísio Jacó, que é um roteirista de programas de televisão como Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum e Cocoricó, e traz ilustrações de Fernando Vilela, tem 208 páginas. Vocês já imaginaram viver com um estrangeiro na casa dele ou na casa de vocês? Claro que isso muita gente vive, né, fazendo intercâmbio. Mas agora, imagine viver com alguém de outra época, ou de outra época e de outro país. Quem vive com um estrangeiro sabe como as diferenças culturais podem criar problemas, mal-entendidos e confusões. Agora, vocês imaginem viver com alguém de outra época. E que tal poder dar uma voltinha no passado e consertar alguma coisa que não ficou muito boa no presente? Pois é, o livro de Dionísio Jacó permite várias discussões sobre as diferenças de costumes e visões de mundo no tempo e no espaço, além de abordar a responsabilidade da geração atual pelo mundo que virá a ser no futuro. Trata-se da história do professor Bildemaster Zarp, que vive com sua assistente chinesa Yang Sheng em um casarão da Avenida Paulista, que pertenceu a uma baronesa
nos tempos áureos do café. Curioso, diante de uma fenda que aparece no quintal do casarão, Bill Demaster resolve explorá-la e descobre uma falha na estrutura do tempo e do espaço. E com isso consegue transitar para o passado e trazer gente de outra época para o presente. Só que os protagonistas dessa história, diferentemente do que acontece em outras obras, eles conseguem mexer, modificar o passado. E aí, como eles modificam o passado, eles acabam modificando também o presente. Outra coisa interessante nesse livro é que os personagens eles são completamente diferentes entre si, são de épocas diferentes, mas eles acabam, por necessidade, encontrando vínculos de identidade entre si. E isso permite boas discussões sobre diferença, preconceito, tolerância. A partir da visita desses personagens à Idade Média e a São Paulo do início do século XX, é possível trabalhar um pouco de história dessas duas épocas, traçar paralelos de usos, costumes, visão do mundo daquela época e de agora, o que mudou, por que mudou, o que não mudou, que resquício a gente ainda traz dessas épocas para o presente. A personagem Leocádia, que vem de São Paulo, de 1920 para os dias atuais, e percebe as consequências dos seus atos e resolve voltar lá para mudar o passado, abre a possibilidade de discutir temas como, por exemplo, cidadania, responsabilidade ambiental, ecologia. A linguagem do livro é leve, é ágil, tem pitadas de humor, e eu acredito que isso pode ser um atrativo bem interessante para os estudantes que estão iniciando. A terceira indicação, pode colocar, Diomário? Terceira indicação, O Vampiro que Descobriu o Brasil, de Ivan Jeff, ilustrado por Alex Sena, que é um grafiteiro. Tem apenas 120 páginas. Se algum de vocês, alguma vez, já desejou a vida eterna, saiba que não é o que acontece com Antônio Brás, protagonista dessa nossa terceira indicação. A história começa em 20 de fevereiro de 1500, na região portuária do Restelo, em Portugal, próxima a Lisboa, de onde em breve partiria a frota de Pedro Álvares Cabral na rota para as Índias. A região estava especialmente movimentada com todos os preparativos. Era um entrar e sair de caixas que não acabava mais. A taberna de Antônio, que trabalhava do nascer do sol até a saída do último freguês, nunca estivera tão movimentada. Naquela noite fria, de fim de inverno, Antônio estava faminto e exausto. Não via a hora de fechar para comer umas lascas de bacalhau frito no azeite, enquanto saboreava sua taça de vinho. Só que todos os clientes haviam ido embora, menos um. E o Antônio percebia que aquele um não fazia nenhum esboço de sair. Então, cansado e com fome, resolve abordar o cliente e dizer que estavam a fechar. Só que o homem encara o Antônio de um jeito estranho. Os olhos dele começam a ficar vermelhos. As presas começam a crescer e, de um golpe, avança para o pescoço de Antônio e suga seu sangue. E é aí que tudo começa. Antônio se torna um vampiro e, por consequência, imortal. Agora ele já não suporta a luz do sol. A alimentação habitual faz mal. Ele precisa se alimentar de sangue. Só que Antônio não gosta dessa vida. Ele não quer ser imortal. Ele quer voltar à sua vidinha normal e comer lascas de bacalhau no azeite. E aí ele descobre que o único meio de destruir esse feitiço seria destruir também quem fez isso com ele. Bom, mas como é que ele ia fazer isso? Ele também descobre que esse algoz dele estava nessa frota de Cabral que viria para o Brasil e era um importante comandante. Esse algoz dele era conhecido como Velho. Então ele decide que o único jeito que ele tem de fazer é seguir esse algoz. E ele acaba vindo para o Brasil com a frota de Portugal. Mas sempre saudoso das lascas de bacalhau e sempre procurando pelo Velho, que acabava tendo o poder de passar de um corpo para o outro. Então ele nunca sabia, na verdade, onde é que estava esse vampiro, que era o algoz dele. Ele acaba vivendo a história do Brasil imortal pelos 500 anos, desde o descobrimento até os dias atuais. Então o livro acaba passando
pela história do Brasil, desde o descobrimento, escravidão, a fase áurea, a reabertura política, até os dias atuais. E é muito interessante, porque mistura fatos históricos, suspense, terror, e acaba tendo uma visão nova, acaba desconstruindo a história oficial. E ele também traz uma passagem interessante da lenda da mula sem cabeça, né? Ele conta, eu não vou dar spoiler aqui, mas ele conta, né, cria o surgimento da lenda da mula sem cabeça. Então dá para trabalhar história, dá para trabalhar folclore, dá para trabalhar história oficial. Acredito que seja interessante. Eu vi no YouTube várias resenhas de jovens falando que esse livro foi o livro que os tornou leitores. Então, pode ser uma indicação interessante. A quarta indicação, Diomário pode passar, é O Rei Arthur. Não é nenhuma novidade, esse especialmente eu escolhi porque é fininho, a adaptação de James Riordan, tradução de Marcos Banho, ilustração de Vitor Ambros. Tem apenas 144 páginas e é ilustrado. Esse livro, ele traz uma apresentação bonita da Ana Maria Machado, e lógico, todo mundo conhece, quem é que nunca leu, assistiu, viveu alguma coisa relacionada ao Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Essa aqui é apenas mais uma versão, mas é uma história envolvente, permeada por dragões, bruxas, duendes, a turminha costuma gostar disso. Ele pode levar a discussão de questões interessantes, assim, começando pela própria existência do Rei Arthur, histórico, em confronto com a lenda criada em torno dele, e isso pode trazer para o presente, para os nossos ídolos, nossos heróis atuais, né? Quem são eles de verdade? Quem é a lenda e quem é a pessoa? Essa dicotomia entre o bem e o mal, que é muito presente no livro, também pode render boas discussões. Essa entrega da solução dos problemas coletivos, das sociedades para um herói, né? Para vamos dizer assim, salvador da pátria, e são vários outros dilemas éticos e morais que estão presentes no livro e que podem discutir. Mas o que realmente me leva a essa indicação é que o livro pode levar à leitura de vários outros em torno dessas lendas do Rei Arthur, né? Alguns exemplos: As Brumas de Avalon, A Morte de Arthur, Três Grandes Cavaleiros da Távola, Merlin e a Caverna de Cristal, e por aí vai. Essa, então, é a quarta indicação. A quinta indicação, Diomário, já pôs, Diomário Eficiente. A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Esse tem apenas 96 páginas, mas, na verdade, a novela em si, ela tem menos. Essas 96 páginas incluem apresentação, introdução e vários textos que tem no final dessa edição. Então, acho que a novela em si deve ser umas 70 e poucas páginas, é um livro fininho. E a gente falou agora há pouco do Antônio Brás, cujo grande problema era a eternidade, viver demais. Aqui, ao contrário, o grande problema do Ivan Ilitch é viver de menos. Por quê? Porque Ivan Ilitch é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, invejada pelos colegas, tem uma família convencional, é um rigoroso cumpridor dos deveres sociais. Ele considera que tinha levado uma vida muito útil, muito boa. Só que, aos 44 anos de idade, ele se descobre doente. E doente de um mal que só se agrava. Então, Ivan começa a perceber que a morte está chegando. E aí, ele vive todas as fases do luto. Nega, se revolta, luta com todas as forças, barganha, se entristece, mas por fim ele acaba aceitando a realidade e passa a fazer uma profunda reflexão sobre a vida vazia e medíocre que ele havia levado e a hipocrisia da sociedade em que vivia. Os valores antigos dele são postos à prova e ele já não suporta mais conviver com a falsidade, com a compaixão dissimulada da família e dos amigos, que no fundo não guardam nenhum vínculo afetivo genuíno com ele. As relações são, na verdade, muito superficiais. Na magistral apresentação da obra, Yuri Alhanati acentua que a agonia de Ivan Ilitch serve como um laboratório para que possamos refletir sobre o momento da morte sem ter necessariamente que passar por ela, e assim pensarmos no sentido da vida que estamos levando. Diz ele que Tolstói
em um texto inteiro sobre a morte, faz um chamado à vida, aquela verdadeira, intensa, aprimorada, feliz, e cujas rédeas estão nas nossas mãos, nunca nas dos outros. A lição é dura e traumática, mas mantém seus fins pedagógicos e vai além do homem russo de seu tempo. Qualquer ser humano no mundo pode morrer com Ivan Ilitch e entender sua universalidade. Acredito que o livro pode render bons debates e discussões em torno da vida, das exigências sociais, dos valores individuais e coletivos, do apego aos bens materiais, da superficialidade dos relacionamentos, da vida de aparências nas redes sociais e por aí vai. As próximas 4 indicações eu achei muito interessante porque são livros que, em princípio, eles são destinados a crianças, mas na realidade eles trazem mensagens muito boas para adultos. E qual foi a vantagem que eu encontrei? Que são livros que podem ser trabalhados rapidamente em um encontro, em um momento, e servem para muito debate, muita conversa, pode render produção artística, redação. Então, eu acredito que sejam sugestões que eu particularmente gostei muito, não sei o que vocês vão pensar. Esse primeiro dos 4 é um livro para todos os dias, de Isabel Mioz, tem apenas 56 páginas e elas são ilustradas por Bernardo Carvalho. Claro que traz, como eu já disse na introdução, essas possibilidades de reflexão, nesse caso, sobre o correr do tempo, os sentimentos, as sensações de cada um de nós diante dos acontecimentos ou da própria vida. Pode colocar o próximo, Diomário? Isso, esse daí são 2 páginas do livro que eu separei para a gente ver como é que traz discussão interessante, né? Trânsito, morte, saudade. Essas 2 páginas falam dos dias cheios, dias em cheio, dias quase vazios, dias que mudam nossa vida, dias para esquecer e dias para lembrar. Olha quanta coisa dá para a gente conversar com os estudantes sobre esses dias, né? Dá para trabalhar muito e principalmente para ouvi-los nesse momento pós-pandemia. Acho que todo mundo está carente, todo mundo está precisando de falar, e seria talvez interessante com esse livrinho trabalhar os sentimentos desse período, uma oportunidade de deixá-los falar, mas também dá para discutir outras questões sociais, políticas, por exemplo, em páginas que há dias de greve, dias de eleição, dias de engarrafamento, dias em que orgulhamos do nosso país, dias em que nos envergonhamos de nosso país, e dá até para discutir linguagem também, dias cheios, dias em cheio, por exemplo, e como os autores são portugueses, né, de Portugal, dá também para fazer esse paralelo entre as 2 línguas, a língua que se fala lá. Enfim, eu acredito que é um livro bem interessante, dá para pedir para eles acrescentarem outros dias à lista, né? Algum que não esteja, dá para desenhar, dá para fazer redação. Eu achei que é bem interessante, tem muito material sobre esse livro no YouTube. As próximas 3 e últimas, tá? Indicações são o que você faz com uma ideia, o que você faz com um problema e o que você faz com uma oportunidade. Na verdade, é uma sequência do autor Kobi Yamada, cada um dos livrinhos com 36 páginas, e eles têm uma ilustração maravilhosa dessa chinesinha. Na próxima página tem a foto do autor, pode ir no próximo slide, isso, ó, esse é o autor, a ilustradora e o tradutor. Essa menina, essa chinesinha, tem uma ilustração maravilhosa, é fantástica, as ilustrações do livro são fantásticas. E no slide anterior, não sei se você volta para o anterior um pouquinho, esses selinhos aí do 1 por 1, eles são selos que significam que a cada livro vendido, um é doado para uma instituição de caridade. Então, são livrinhos bons de comprar e de usar até por isso, se não fosse por outra razão, por isso também. O que você faz de uma ideia, o que você faz com uma ideia é, na verdade, um estímulo à criatividade, ao empreendedorismo.
um convite a aceitar desafios que a inovação sempre impõe. E, ao mesmo tempo, chama a atenção para a aceitação das diferenças. Uma nova ideia, por maluca e difícil que pareça, não precisa ser descartada de plano. Ela pode ser estudada, avaliada, reformulada e, às vezes, até posta em prática do jeito que surgiu mesmo. E aqui estamos nós, né, com uma ideia, não abrindo mão das nossas ideias. As grandes mudanças, às vezes, surgem de ideias aparentemente malucas. Esse livrinho é muito bonitinho para estimular, por exemplo, a apresentação de trabalhos, participação em feiras de ciências, de arte, de literatura, enfim. E eu vou dar a palavra agora para o autor Kobi Yamada. Para as crianças, o livro toca naquilo que são apenas brotos de esperanças, sonhos e medos sobre criar algo novo. Para os adultos, pode lembrá-los das vezes em que eles desistiram de uma ideia, ou do momento em que eles transformaram uma ideia em algo significativo. E nós estamos hoje aqui tentando transformar uma ideia em algo significativo. O segundo da sequência dele é o que você faz de um problema, o que você faz com um problema. Eu confesso que esse é o meu preferido. Quem de nós, afinal, nunca teve problemas? E quando os problemas surgem, como é que a gente os enfrenta? Como é que a gente age com eles? Foge, enfrenta, finge que não é conosco, enfim. Esse para que serve um problema? Tem um dado momento em que o personagem pergunta exatamente isso: para que serve um problema? E eu fiquei pensando como seria interessante a gente começar falando isso para eles, né? Para que vocês acham que serve um problema? E depois de eles discutirem bastante, a gente lê o livrinho. Afinal de contas, o livro, no fundo, trata da resiliência, da capacidade de enfrentar desafios que a vida nos impõe e descobrir que, na verdade, os desafios, os problemas nos fortalecem. Os problemas servem para nos fortalecer, para impulsionar o nosso progresso e elevar a autoestima, porque quando a gente enfrenta e soluciona adequadamente o problema, a gente se sente muito bem. E, por fim, o que você faz com uma oportunidade? No livro anterior, o que você faz com um problema, o que você faz com um problema, ele termina dizendo que todo problema, no fundo, traz uma oportunidade. Basta você procurar. E depois ele vem com esse terceiro. O que você faz com uma oportunidade? Então, se a gente trabalhar esses 3 livrinhos na sequência, a gente pode começar esse dizendo que a oportunidade, às vezes, pode chegar na forma de problema. Mas, disfarçada de problema ou não, as oportunidades sempre aparecem. Uma mudança de trabalho, de cidade, de escola, podem ser oportunidades de fazer novos amigos, conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, viver novas aventuras. Só que muitas vezes, por medo ou por comodismo, deixamos de lado as oportunidades, assim como fazemos com a ideia, com os problemas, né? E deixamos de ver coisas muito boas. Então, o livro é um convite ao otimismo, à ousadia e à coragem de correr riscos. E, para ilustrar, eu gostaria de colocar um videozinho a respeito do segundo livro dessa série do Kobi Yamada, O que você faz com um problema. Eu gostei muito desses videozinhos, porque eles trazem a história inteira e dá para a gente passar na sala, conversar com os alunos. E são vídeos de 5, 10 minutos no máximo e dá para fazer um trabalho bem interessante. Eu fiquei absolutamente encantada. E de acordo com a forma como a gente encara, a gente pode resolver ele muito mais fácil do que a gente imagina. Vamos lá, vamos ler. Eu não sei como isso aconteceu, mas um dia eu tive um problema. Eu não queria. Eu não pedi para ter um. Eu não gostava nada de ter um problema, mas ele estava lá. O que ele está fazendo aqui? O que ele quer? O que você faz com o problema? Pensei eu. Eu queria que ele fosse embora. Eu gritei show daqui para ele. Fiz careta para ele. Tentei ignorar, mas nada funcionava. Eu comecei a me preocupar com o meu problema. E se eu for engolido por ele? E se o meu problema chegar de fininho
e me pegar de surpresa? E se ele levar todas as minhas coisas embora? Eu me preocupei muito. Eu me preocupei com o que ia acontecer. Eu me preocupei com o que poderia acontecer. Eu me preocupei com isso e com aquilo outro. E quanto mais eu me preocupava, maior o meu problema ficava. Eu queria que ele simplesmente desaparecesse. Tentei tudo o que eu podia para me esconder dele. Eu até encontrei jeitos diferentes de me disfarçar, mas ele sempre me achava. E quanto mais eu evitava o meu problema, mais eu o via em todos os lugares. Eu pensava nele o tempo todo, eu não me sentia nem um pouco bem. Eu não aguentava mais, isso tem que acabar, eu disse para mim mesmo. Talvez eu estivesse fazendo com que o meu problema parecesse maior e mais assustador do que ele realmente era. Afinal de contas, o meu problema no fundo não tinha me engolido nem me atacado. Eu me dei conta, eu tinha que enfrentá-lo. Então, mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu estivesse com medo, eu me preparei e enfrentei o meu problema. Quando eu estava cara a cara com ele, eu descobri uma coisa. O meu problema não era o que eu tinha pensado que ele fosse. Eu descobri que ele tinha algo de bonito por dentro. O meu problema guardava uma oportunidade. Era uma chance para eu aprender e crescer. Ser corajoso, fazer alguma coisa. Ele me mostrou que era importante olhar de perto, porque algumas oportunidades só aparecem uma vez. Todo problema guarda uma oportunidade para algo de bom. Você só precisa procurar. Foi uma belezinha, gente. Eu fiquei absolutamente encantada. Olha quanta coisa boa dá para a gente conversar em torno de um livrinho infantil como esse, né? Eu também fiquei emocionada quando eu li. Foi uma indicação linda da minha irmã. Eu agradeço infinitamente e agradeço de coração. Eu vou encerrar com outra vez uma fala da Laura Sandrone. Ao falar diretamente à imaginação e à sensibilidade, o texto literário, por sua força criadora, sem o compromisso com a realidade, embora em sintonia com ela, pode oferecer ao leitor o admirável mundo novo a ser explorado durante toda a vida. Eu agradeço infinitamente a vocês pela paciência de terem me ouvido, pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui hoje. Foi muito rico para mim ouvir essas indicações e conhecer esses livros, esses textos, esses trabalhos desenvolvidos em escolas. Estou muito agradecida pela oportunidade. Eu gostaria de falar... Eu não sei, você é professora, Delina? Infelizmente não, eu morro de inveja, viu? Juro, de verdade. Mas, não, eu achei muito interessante as indicações que você fez, inclusive essa aí das ideias, dos problemas, ideias e oportunidades. É um assunto do cotidiano que envolve todas as pessoas, particularmente para a FUMEC, é um material fantástico para a sala de aula. Com certeza, depois da minha fala, nós temos aqui nós temos diretoras e professores da FUMEC que tem muito mais credencial do que a minha pessoa para poder falar sobre o assunto, né? Além dos outros materiais, mas particularmente esses três me chamaram muita atenção mesmo, por ser algo que está diretamente relacionado ao cotidiano de todas as pessoas em todos os momentos da nossa vida. Então isso realmente me chamou muita atenção mesmo. Aí se de repente alguma das diretoras ou dos professores da FUMEC que estão aqui, caso queiram se posicionar, eu acredito que seria muito bom. Nós temos também a nossa orientadora pedagógica, Adriana, nós temos pessoas também da equipe pedagógica que trabalha aqui na GPEJA. Gente,
fiquem à vontade para falar, porque é uma oportunidade muito boa. Muito obrigado, viu, pelo compartilhamento. Eu que agradeço, e agradeço mais uma vez as educadoras, que foram elas, na verdade, que fizeram as indicações, né, sempre nos orientando. Como eu falei para vocês no começo, são vocês que podem fazer a diferença na vida das pessoas, né, estão fazendo na minha até hoje. Joanete, esqueci, é Patrícia, né? Patrícia. Bom dia a todos. Bom, pessoal, eu fui convidada pela doutora Tereza, porque eu trabalho numa ONG, eu sou de Marília, aqui de São Paulo, né? Que legal, é você. Junto com o Breno também, que nos ajuda aqui na ONG. E eu sou educadora social da ONG. Que legal. Eu vi uma oportunidade fantástica desses 3 últimos livros, todos eu fiquei fascinada, porque a realidade, né, das pessoas que eu trabalho é uma realidade bastante difícil, né, e de vulnerabilidade, né, de falta mesmo de oportunidades que a gente está tentando, né, presenteá-los com essas oportunidades. E eu vi um material riquíssimo que pode ser trabalhado com todas as faixas etárias, né? Porque lá na ONG eu trabalho dos 6 anos até os 18. Então, eu acho que vai vir contribuir demais, Adelina. Agradeço muito mesmo, porque aqui minha cabeça já está com um monte de ideia, de roda de leitura, de produção de textos. Eu acho que vai render muita coisa boa. Então, gratidão. Obrigada a você, nossa, fico muito feliz e assim, vamos trabalhar junto, tá? A ONG Semear, a gente admira muito, sabe, do trabalho de vocês e vamos trabalhar junto, quero participar. Noêmia? Bom dia, eu gostei muito dos livros, né, da apresentação dos livros, e um que eu achei muito interessante, importante também, que fala do descobrimento do Brasil. E é uma forma da gente estar trabalhando o imaginário, né, junto com a história real, né, do descobrimento. Então, eu acho que todos os livros aí, ele traz, assim, argumento para a gente trabalhar com os alunos, jovens e adultos. E esses 3 últimos livrinhos, eu achei bem interessante, porque quando a gente trabalha a literatura, né, história, contando histórias, eles prestam muita atenção e é um argumento para que eles comecem a fazer leitura também. Se o professor não tivesse essa iniciativa, né, de começar contando, fazendo a leitura junto com os alunos e permeando lá as histórias de vida deles, é uma outra forma de trazer eles para a leitura. Eu já trabalhei assim com eles na biblioteca, e quando a gente trabalhava junto, né, que começava pela a leitura do livro e eles participando, e daí trazia um pouco da história de vida de cada um, nossa, era assim, todo mundo queria ler, todo mundo queria levar o livrinho para casa, todo mundo queria saber o que o outro estava lendo. Interessante, isso que você leu, então eu também quero levar. E aí, nisso, as histórias iam saindo produções também em sala de aula. Às vezes, eles não conseguiam escrever muito, né, porque é alfabetização, mas sempre saía um pouquinho da história de vida de cada um. Então, assim, esses livrinhos eu achei bem interessante, porque dá para a gente trabalhar muito bem, assim, com o adulto mesmo, trazendo para a realidade deles. Muito obrigada. Que lindo trabalho, Noêmia. Nossa, fiquei emocionada com o seu relato. É tão bonito, né, isso de trazer, de botar a realidade deles, eles poderem trazer a história de vida, principalmente os adultos. Eu acho que eles têm essa carência de trazer a história de vida, né? E você está construindo leitores. Olha que coisa linda. Parabéns e obrigada por compartilhar seu trabalho. Eliana? Obrigada. Eliana? Agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Tá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a parceria com a Matra, agradecer o Diomário, que organizou esse evento para nós, a senhora, a doutora Adelina,
tanto contribuiu para nós aqui da FUMEC. Eu trabalho como apoio pedagógico à gestão dos programas de EJA, né, diretamente com o Batista, e acredito que nós vamos sair daqui, acredito que todos nós encantados com as contribuições que a senhora nos deu, com essa lista de livros que vai tanto contribuir para reflexão, para amadurecimento, para leitura, para deleite, até para deleite, né? Para com nossos professores, alunos, diretores. Eu só quero agradecer e dizer mais uma vez que eu estou encantada. Obrigada. Que gentileza, que linda. Nossa, eu quero muito trabalhar com vocês, viu? Vocês são muito acolhedores. Muito obrigada, de coração. Ana Paula? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Adelina, você é um presente na nossa vida nesta manhã. Nós temos você como um presente. Eu sou Ana Paula, trabalho na FUMEC, tá bom? Eu gostaria de dizer, assim, da minha sensação, né? Estas escolhas que você nos trouxe, que você estudou, que você escolheu para nós como presente, elas tratam de temas muito importantes, né? Por exemplo, a fenda no tempo. Achei tão interessante. Então, assim, além dos alunos, também para nós, enquanto seres humanos, enquanto educadores, né? Mexe com o nosso construto mental, com a nossa reflexão, né? Aí depois o outro os vampiros que descobriram o Brasil, né? Nossa, que tema amplo, dá para fazer um projeto sobre isso, né? De tanta coisa que a gente pode, né, ir além. Aí a questão do pensamento sobre a morte, né? Mesmo essa época em que a gente passou bem forte, né? Sobre a pandemia, a questão da vida, da morte, né? E quando a gente passa dos 50 anos, também a gente começa a pensar muito, muito nisso. E na FUMEC a gente tem muitos idosos, né? Então é um tema que é muito bom de ser trabalhado também. Não porque é só idoso que morre, mas porque é onde mais a gente começa a pensar nessa questão de vida e morte, né? E aí também essa questão que você trouxe desses 3 livrinhos, eu chorei quando eu assisti o vídeo. Eu queria muito que vocês pudessem colocar o link para a gente poder assistir de novo no nosso TDC, que a gente pudesse reassistir, não sei se existe esse termo, mas entende? Então, assim, maravilhoso, porque assim nos remete a essa reflexão sobre o que você faz com uma ideia que você tem? O que você faz com o seu problema? Você vai reclamar ou você vai tentar achar um jeito de encarar ele de uma outra forma e de mudar esse contexto, né? E o que você faz com a oportunidade que você recebe? Né? Porque a todo tempo a gente recebe várias oportunidades, inclusive de abrir o nosso microfone e a nossa câmera e de nos posicionarmos neste momento de reunião. Então, o tempo todo a gente recebe oportunidades da vida, né? E esse direito à fala, esse direito à voz, esse direito a abrir a nossa opinião, a gente também está com oportunidades e criando a história, né? Então, o livro, ele cura, ele liberta, ele transcende, ele contextualiza, ele socializa, ele nos faz viajarmos no tempo, no espaço, nos transforma por dentro, por fora. Então, esse momento que nós vivemos agora foi bem pouquinho, né, das 10 às 11, mas foi muito especial e eu sinto gratidão. Então, obrigada. Beijos. Eu que agradeço, Ana Paula, pelas palavras tão receptivas, tão carinhosas. Muito obrigada de coração, viu? Obrigada mesmo. Kathleen? Bom dia, doutora. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-la por essa atitude. Simplesmente é encantador estar com uma pessoa que tem uma visão como a da senhora. Nosso dia a dia é bem difícil, nós trabalhamos com analfabetos, com pessoas com muitas dificuldades, e poder levar até eles esses livros, essas falas tão fantásticas. Os nossos aluninhos, eles ficam um pouco isolados deste mundo da leitura, porque eles não têm acesso a isso,
E a dificuldade também, não só financeira, mas também a dificuldade de estar entendendo. E com essas linguagens desses livros, com essas histórias, fica fantástico para você trabalhar com eles. Eu já me vejo na sala lendo, comentando, eles falando, e eles adoram. Então, uma leitura gostosa, uma leitura que tem um trabalho fantástico por trás e uma oportunidade única, porque sempre que nós pudermos trabalhar com eles e trouxer essas oportunidades, estar próximo do nosso aluno, é fantástico. Hoje mesmo eu estava trabalhando com eles o meu melhor possível, né, aquele texto, de como às vezes um sorriso, um bom dia, um olhar muda o dia da pessoa. Então eu só tenho que agradecer essa oportunidade, mais uma vez ficar a gratidão e o parabéns por essa atitude assim fantástica. Muito obrigada. Kathleen, na verdade, quem agradece sou eu pela oportunidade e eu quero muito trabalhar nesse projeto com vocês. E a gente pode, você falou que eles têm dificuldade de acesso, a gente pode também doar, fazer campanha, doar livros, sortear livros, enfim, esse é um projeto que comporta muita coisa legal, tá? Se Deus quiser, a gente vai fazer uma coisa bonita e vai envolver o público-alvo, os estudantes, e vai ser uma coisa que essa nossa ideia vai render frutos, se Deus quiser. Obrigada pelo apoio. A Maria está falando que às vezes uma oportunidade se vira num problema, né? Isso mesmo, às vezes a gente tem oportunidade que a gente vai lá e transforma ela num problema. Da mesma forma que o problema, às vezes, a oportunidade vem às vezes disfarçada de problema, às vezes a oportunidade se torna um problema mesmo, de verdade. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vou falar um pouquinho. Bom dia. Cláudia, por favor. É a Maria Pereira, é a Bia. Desculpa, perdão, Bia, me perdoe, é que a Cláudia levantou a mão. Se ela quiser falar antes, falo eu mesmo. Fica à vontade. Então, a gente se emociona muito mesmo com o livro, todos eles, ainda mais essas histórias aí que vêm assim se encaixar com a nossa vida e a vida dos nossos alunos, né? Porque a nossa empatia com nossos alunos é tão grande que a gente vive a situação deles. Então, cada coisa que a gente pensa que eles vão inserir, vão trazer para eles, nos emociona muito. Há um tempo atrás, as minhas diretoras começaram a fazer um rodízio em sala de aula de biblioteca ambulante. Elas punham numa caixa umas quantidades de livros e esses livros iam para a sala de aula. E a gente que trabalha com alunos que tem uns que nem leem o nome às vezes, mas tem uns que já estão lendo bem. Eles pegavam os livrinhos e a gente percebia que na nossa roda de leitura saía coisas muito gostosas, muito grandes, porque eles desenhavam, eles comentavam, pela figura aqui eu estou vendo isso, e de repente eles até davam sentido mesmo à história do livro, né? Quando você falou de gravura nos livros. Sensacional. E um tempo depois, a gente estava fazendo o nosso prévia do projeto pedagógico, e a diretora Dani disse assim: como que a gente vai levar esses trabalhos que nós temos para a comunidade? O que a gente poderia fazer dentro da sala de aula que atingisse a nossa comunidade? E aí eu pensei, eu já tinha visto uma geladeiroteca. Que legal. E eles ficaram assim, muito para mesmo fazer. Eu falei, não, mas para pôr a biblioteca, nós vamos precisar aprender a ler, pelo menos manusear nossos livros, né? Como que a gente vai fazer? Eu não sei de nada. Você está na escola, alguma coisa você está aprendendo. Então foi assim, eles começaram a pegar aqueles livros menores, como você disse, né? Geralmente recebemos muitos também, aqueles cordel de leitura. Excelente. E para eles, aqueles lá eram o xodó. Porque eles, além de ser só muitas vezes uma planilha, às vezes uns livrinhos muito pequenininhos e letras muito grandes, né? E a gente começou a fazer. E esse projeto, ele tomou corpo. Restauramos uma geladeira e não sabíamos onde colocar. Essa geladeira estava pronta e já tínhamos até alguns livros para colocar. Que lugar do bairro? Colocamos no centro comercial do nosso bairro. E
está sendo assim uma vida diária. A gente vai ali um pouquinho, que é no centro comercial, e eles falam da maneira com que eles estão pegando o livro. E aí meus alunos também pegam esse, professor, olha, eu achei esse, eu vou ler, tá? Então é muito interessante essa leitura, trazer o livro próximo, né, deles, e eles agora também empolgados com o projeto da comunidade, que já está indo para 3 anos. E eu agradeço a minha diretora por ter um dia pedido o que a gente ia fazer para jogar para a comunidade, nosso trabalho, né? Então é isso que eu estou falando, e eles aprenderam a gostar. Que projeto fantástico, Bia, fiquei encantada. Eu preciso conhecer essa geladeira, adorei. Obrigada por compartilhar. Ela está no bairro, está à disposição, inclusive tem época que ela está sem livro nenhum, tem época que ela está com livro, porque quem pega o livro não tem aquela obrigação de devolver, até a gente faz um convite, né, para que devolva, mas não tem obrigação. Então eles colocam livro, eles tiram livros, e é lindo, assim, que eu peço muito livro de literatura. É claro que de vez em quando alguém coloca lá uma gramática, sabe? Fazer o quê, né? Mas então os livrinhos de Jeová, né, que de vez em quando tem lá. Mas a gente está sempre assim, a gente percebe que os comerciantes estão cuidando dela. Que gracinha, que coisa linda. Vamos arranjar livro para essa geladeira. Vamos, tá bom. Obrigada, viu, por compartilhar. Lindo projeto, parabéns mesmo, de verdade. Cláudia? Oi, tudo bom? Eu também vou agradecer, achei assim muito interessante e acho muito importante projetos dessa natureza. Acho que a leitura, assim como você relatou da sua vida particular, eu também venho em uma situação, eu sou gaúcha, venho em uma situação de uma dificuldade imensa, mas a leitura sempre fez parte da vida, nem que fosse folhetos, minha avó e minha mãe sempre fizeram isso, né? E até ia falar da Bia, porque a Bia fez esse projeto, é maravilhoso, acho, e assim, é claro que precisa de muito livro. Mas eu sempre procurei com os alunos também buscar a leitura até para fazer explicações, e por coincidência ontem foi esse fator de regras, né? Eles debatendo da justiça, e aí eu levei um texto da contrabandista para a gente discutir isso e eles entenderem o porquê que precisa ter leis, porquê disso, né? E que a gente tem que confiar, e que as leis são diferentes em alguns países, né, de uma mesma situação, e não é porque a gente vai para fora, se isso acontecer, que a gente tem que levar a nossa, eles têm que entender. Então, sempre que acontece alguma coisa, eu tento trazer um texto para mais lúdico, para eles refletirem sobre isso. E o desenho, assim, junto, também ajuda para o aluno que está começando. Eu trago muito Luiz Fernando Veríssimo, que é a minha, por ser gaúcha, e aí tem contos do Luiz Fernando muito interessantes, lúdicos, recreativos, porque acho que a gente está vivendo dias tão tensos e densos que eu procuro trazer coisas que eles riem e a gente vem a refletir, né, em cima disso. Então, ontem mesmo a questão um comentário foi assim, nossa, mas o presidente falou que a gente está recebendo R$800, não é? Eu dizia, não, gente, é dólar. Então, assim, buscar as moedas. Então, agora eu prometi que vou trazer as moedas do mundo todo para eles entenderem que a nossa, o que é o dólar americano, o que é para trazer e familiarizar. Então, procurando um texto, alguma coisa para a gente assim, começar essa leitura. Eu costumo iniciar a aula com uma leitura ou finalizar com uma leitura, para eles conseguirem, né, entender, interpretar, e a gente sempre discutir em cima disso. Então, esses livros e até os vídeos é muito interessante, porque são curtos e eles gostam disso. Coisas muito longas, eles acabam se distraindo, e a gente tem que estar chamando a atenção. Então, curtos assim é muito interessante. Mas eu adorei, gostei muito, vou até procurar as indicações. Que riqueza, né, Cláudia? Na verdade, vocês é que têm a ensinar para a gente muita coisa. Olha que riqueza o seu trabalho na sala de aula com esses alunos, né, fazendo leitura, trazendo temas atuais, textos do Luiz Fernando Veríssimo. Que coisa maravilhosa. Obrigada, viu, por compartilhar seu trabalho aqui conosco. Mais alguém gostaria de falar?
O José Batista está aqui parabenizando a Bia pelo trabalho, realmente merece todos os cumprimentos, porque o trabalho é maravilhoso. Se lá quer comentar alguma coisa, sugerir algum livro? Eu fiquei bastante emocionada, fiquei muito grata por participar, foi uma oportunidade, fiquei pensando nos meus filhos, na escola aqui, como indicação de leitura, mesmo os vídeos, né, porque às vezes as crianças gostam de ficar com alguma coisa mais para fazer esse tipo de introdução, né, para depois levar para a literatura. A literatura faz parte, é uma parte importante, lúdica e também densa na minha vida, porque eu aprendi muito através da literatura. Eu sempre acho que a gente não precisa aprender tudo vivendo. Os livros nos trazem tantas experiências, nos alertam sobre problemas, nos fazem enfrentar os nossos, também nos trazem experiências. Eu particularmente gosto muito de biografia, porque eu acho que eu aprendo muito com as pessoas. A vida tem contornos tão particulares e a gente conhece as pessoas tão na superfície. Então, eu fiquei pensando até antes desse encontro, como as biografias, né, saber como às vezes os jovens, os adultos elegem seus heróis sem saber de como houve luta, dificuldade, disciplina no caminho, né? Às vezes a imagem que se coloca é tão superficial e a gente não conhece em profundidade as histórias de superação. Então, a literatura faz parte da minha história. Às vezes a gente identifica as pessoas, depois que lê sobre uma pessoa, acha até que conhece, né? E se aproxima dela, ela passa a fazer parte da vida da gente. Então, eu ganhei, acho que 10 novas experiências para enfrentar aí, algumas com os meus filhos, e com certeza com todos vocês. Eu também me coloco à disposição e como eu disse no início, eu vim aqui para aprender e saio daqui com uma mala carregada. Super obrigada, viu? A Zilá, gente, é autora. Ela tem um livro lindo, é O Menino Azul e a Família Colorida, é ilustrado. É um livro para criança, também com mensagem para adulto. Eu não indiquei porque eu achei que seria bom, mas o livro da Zilá, quem sabe a gente manda alguns exemplares aí para a geladeira, né? E para o pessoal conhecer e vai se deliciar com o livro, porque é lindo e fala de diferença, e vocês vão gostar também do livro da Zilá. A Kathleen, você levantou a mão de novo, Kathleen? Ou ainda é daquela vez? Não. Ah, tá. Daquela vez. Ah, tá bom. A Márcia também? Oi? Eu gostaria de estar agradecendo, né? Dizer que a troca foi muito rica, que a gente cresce ouvindo essas interpretações e com certeza, como uma professora colocou, já me imaginei lendo para os alunos. Trabalho com adultos analfabetos, séries bem iniciais, então eles ainda não conseguem ler sozinhos, mas é sempre possível lermos para eles, né? Então, é bom quando a gente recebe dicas de livros que acrescentaram na vida da pessoa, o quanto eles foram significativos, porque a gente já consegue fazer uma seleção nessa imensidão de opções que hoje nós temos, que é destinado a adulto, né? No sentido de traz reflexões que acrescentam, que colaboram com esse nosso mundo adulto com dificuldades tão intensas. Eu particularmente printei a tela a hora que ela estava falando da morte lá, que trabalha, que eu fiquei muito ligada quando ela disse que ele passa a repensar a vida, a ressignificar o que de fato vale a pena. Eu particularmente nunca li esse título, vou ler, eu gostei muito, né? E de repente aí, se for conveniente para os alunos também, nesse momento em que
país vive a necessidade de lidar aí com a morte de várias formas, né? Infelizmente, a pandemia é uma realidade nesse sentido triste de trazer momentos difíceis a serem superados. Mas eu queria agradecer mesmo, achei a troca muito rica. Muito obrigada por terem vindo, fica rico demais. E eu acho que tem alguns livros, falando só da Zilá, que agora no final fez uma colocação que tem um livrinho. Você sabe que a Clarice Lispector tem alguns livros destinados à criança que imagina, as mensagens né, são super atualizadas, são reflexões para a vida, que servem para adultos, crianças, para todo tipo de público, e uma leitura bem mais tranquila e acessível para quem está iniciando o processo de alfabetização. Então, fiquei curiosa também, manda a dica assim para a gente ler, acessar e às vezes encontramos livros que não têm idade, né? Eles são ricos e trazem mensagens para todas as idades. Era isso, eu queria agradecer, muito obrigada, vou fechar a fala. Obrigada, Márcia. Essa literatura supostamente para criança é uma riqueza, né? A gente encontra muita coisa bonita. E ler para o outro também é muito legal. E dessas recordações da minha infância, eu me lembro da professora lendo para nós, era muito gostoso. Ela ia mostrando as ilustrações, né? Virava o livro para nós. Então, assim, nossa, como era gostoso aquilo. Então, deve ser muito bom quando você lê para os seus alunos, né? Deve ser uma delícia. Maria, tá na fila para falar, Maria? Não, eu não tô, não, minha mão não quer abaixar. Ah, tudo bem. Deixa ela aí, o Isalto, que não falou ainda mesmo, né, Isalto? Tudo bem? Bom dia a todos, eu sou professor da FUMEC. Me ouvem, né? Sim, obrigada. Sim, eu sou professor da FUMEC e parabenizo aí a iniciativa e só colocar uma experiência recente. O ano passado, uma professora está aí no nosso grupo, a Maria Silvia, a gente participando de uma reunião e eu com um monte de livros atrás. E ela falou, pô, essa biblioteca aí parada, né? E de lá para cá me deu uma motivação e eu estou montando, né? Aqui no bairro que eu moro, uma biblioteca popular, simples, estamos começando, a partir da provocação que ela me fez, né? Realmente, aí eu saí da reunião de um TDC, como esse, né? Um momento desse, de reunião, e fiquei pensando, né? Poxa, esses livros estão aqui, eles precisam circular, né? Precisam andar, precisam criar asas, precisam voar, precisam ir para a imaginação das pessoas. E a gente está começando lentamente. Depois, mais adiante, eu vou conversar com os meus pares aí para a gente pegar mais e cada vez fazer circular, né, Silvinha? Obrigado, um ótimo dia para todas e todos. Era isso. Gente, vocês são demais, né? Olha só, esses 3 livrinhos são vocês, né? O que você faz com o problema? Resolve. O que você faz com a oportunidade? Aproveita, né? Fala uma coisa, você já vem com um projeto e faz acontecer. Que legal, muito obrigada, parabéns mesmo, de coração. Vocês são ótimos, vocês fazem verdadeiramente a diferença na vida das pessoas. Eu não posso falar de professor, de educador, com professor e com educador, que eu me emociono de verdade, gente. Eu tenho uma gratidão que não tem tamanho, que não tem fim. Eu tenho, graças a Deus, professores da minha família, essa minha irmã que é professora de literatura, e eu sou uma admiradora de todo o meu coração. Vocês mudam a vida das pessoas. Olha que coisa maravilhosa trabalhar com esses adultos, alfabetizando-os, tirando eles da escuridão. É lindo o trabalho de vocês. Minha gratidão por vocês existirem, por vocês se dedicarem a essa profissão que não é fácil, eu sei que não é, com todos os percalços que ela oferece, principalmente trabalhando na rede pública, trabalhando com alunos sem recursos, em condições precárias, em escolas precárias. Muito obrigada por vocês enfrentarem todos esses problemas, todas essas dificuldades e transformarem as ideias de vocês em coisas maravilhosas, como essas que vocês relataram conosco hoje. Muito obrigada de coração. Gilmário?
É isso aí mesmo, doutora. Para mim, quando a senhora começou a falar, eu também lembrei das minhas primeiras experiências com leitura e realmente eu acho que a mensagem foi entregue, eu fui acompanhado aqui pelos slides, os livros, achei realmente muito interessante. E agradeço a participação de todos. Anualmente a gente tem essa colaboração, né, entre a Matra e os professores da FUMEC, que é uma colaboração longeva, que a gente espera que se repita sempre. Eu também só tenho que agradecer a participação de todos. A Márcia quer falar de novo? Deixa eu ver aqui, tem uma fila de mão levantada. Márcia? Já José Batista quer falar? Quer falar? Na verdade, Adelina, é só para agradecer, né, a oportunidade e dizer para vocês que, particularmente, eu tenho muito orgulho de trabalhar na FUMEC. Eu falo assim com muita tranquilidade, cada profissional, cada professor que a gente aprofunda um pouco mais o conhecimento tem uma história de vida assim que é muito rica, muito rica. E a cada reunião que eu participo, eu tenho notado isso, sabe? Isso porque eu estou desde 2007 na FUMEC, né, trabalhando com educação profissional e EJA. E mais intensamente agora em contato direto com os professores. Mesmo assim, o tempo ainda não é suficiente, então isso acaba enriquecendo muito. A gente não consegue alcançar a riqueza que tem e dessa experiência que os professores adquirem na sala de aula com os alunos de EJA. Então, às vezes a gente fala processo de alfabetização, o professor ensina, mas o professor aprende muito, porque o que ele traz de experiência, de riqueza para o nosso dia a dia, às vezes a gente acaba até esquecendo do tempo, né, do horário que tem, porque o fato é que eu vejo isso é visível, né? Os professores, a equipe da GP, aqui que está conosco, eles mergulham de tal forma para conhecer as profundidades mesmo. Não é qualquer trabalho, não agem na superficialidade, muito pelo contrário, na profundidade mesmo das questões. E sabendo que quanto mais você se aprofunda, maior é o nível de problema que é identificado. Mas mais você também consegue descobrir o que é ser humano. E a educação, cada dia ela ganha esse sentido, porque a gente descobre que cada vez mais nós precisamos ser humanos e solidários. E isso está muito presente em todas as etapas da FUMEC. Então, é isso que eu queria falar e agradecer, né, não só pela participação, mas principalmente pela riqueza de compartilhamento dos nossos profissionais da FUMEC que estão presentes hoje nesse momento rico, né, que nós estamos vivenciando. Muito obrigado a todos vocês pela Matra e dizer que nós estamos aí prontos para novas oportunidades. Obrigada, José. O trabalho de vocês nunca se esgota no ensino, né? Ele vai muito além disso e vai resgatar seres humanos. É maravilhoso o que vocês fazem, principalmente na FUMEC. E nós estamos aqui abertos e queremos participar mais, principalmente desse trabalho de vocês com leitura, com bibliotecas, e vamos conversando, tá, gente? Nós estamos aqui de coração aberto e queremos muito mesmo que isso vá adiante e que a gente possa trabalhar em conjunto com essas leituras. Um abraço a todos, bom dia, muito obrigada pela presença e até o próximo, se Deus quiser. Vamos conversar para a gente compartilhar esses livros. Um abração. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Não esquece de me doarem livros, tá?